91 lá aberto e ora quando chega aqui. Você tem orado na sua casa? Você tem entregado a sua família ao Senhor? Amém. Todos os dias? Entregado o seu casamento, entregado os seus filhos, entregado o seu esposo, entregado os seus pais, porque tem alguns aqui também que não têm pais cristãos. E eu lembro uma vez que o Léo foi orar, foi pregar, e chamaram ele demorou um pouquinho a subir no altar. E aí ele falou assim: irmãos, eu estava aqui porque a minha mãe estava intercedendo por mim. Estava orando por mim, porque toda vez ele fala, me pede para ela orar por ele. E a oração que você faz pela sua casa, pela sua família, ela tem poder. Porque eu posso falar que eu sou abençoada. Amém. Glória. Amém. Porque a minha mãe sempre orou por nós. Amém. Ela sempre intercedeu pelas nossas vidas. E hoje foi muito importante para mim ela fazer essa oração. Porque sempre que eu venho trazer a palavra, eu venho com muito temor. E sempre fico muito insegura de não trazer o que realmente Deus quer. Porque antes dele falar com a igreja, ele fala com a gente. E eu acredito que essa oração que ela fez hoje por mim foi uma resposta à minha oração. Eu falei: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Amém. E sempre foi assim. Ela sempre intercedeu por nós, por mim, pela minha irmã. Eu falo que eu sou muito abençoada, eu tenho um lar abençoado, eu tenho um casamento abençoado. E eu acredito que é pelas orações dela. Amém. Porque ela sempre cuidou da gente, sempre, desde sempre. Amém. Seu glória, Deus. Aleluia. E eu acredito que se eu abri o esconderijo do Altíssimo, em primeiro lugar foi porque ela intercedeu por nós. Amém. Ela desde sempre nos instruiu a buscar, a ler a palavra. Ela sempre foi temente ao Senhor. E isso faz muita diferença na nossa vida, né? Aleluia. Glória a Deus. E como eu estava dizendo, que a gente tem que buscar o Senhor, não só aqui, não só juntos aqui. Claro que é importante, mas você tem que ter comunhão com Deus, porque Deus conhece seu coração. Às vezes você está aqui bonitinho, bem vestido, cheiroso, mas lá da porta para fora você fala mal do irmão, você deseja o mal para o próximo. E o Senhor conhece o nosso coração. Aqui, lá no Salmo 94, 11, ele diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe que são vaidade. Bem-aventurado o homem a quem repreendes, ó Senhor, e a quem ensina na tua lei. Tu lhe dás descanso nos dias maus. A palavra do Senhor não fala que a gente vai ter só dias bons. A gente vai passar por dificuldades, vai ter dia que a gente vai pensar assim: meu Deus, o Senhor não está comigo, mas Ele nos livra no dia mau. No dia mau a gente vai passar, porque por muitas vezes a gente passa por dificuldades para revelar o caráter de Cristo nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Lá em Daniel 3, 28, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo ardente, porque eles decidiram não adorar outros deuses, foi reconhecido na vida deles a presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Daniel 3, 26. Amém. 28. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Amém. Quando você tem alguma atitude, é visto em você o caráter de Cristo? Porque através da decisão que eles tomaram de não adorar outros deuses, de adorar somente ao Deus deles, foi visto, foi adorado através da vida deles,
foi dito: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando você tem as suas atitudes lá fora, fala assim: nossa, realmente ela é cristã, realmente ele serve a Cristo pelas atitudes. Ela é diferente. E não é mérito nosso, é mérito de Deus, né? E lá em Daniel também, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, disse assim: quando ele foi para ser jogado, porque tinha sido proibido de adorar outros deuses, mesmo assim Daniel, ele falou: eu vou adorar o meu Deus. 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor, e ele foi jogado na cova dos leões por causa disso. Aí ele diz assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Então, mesmo se você tiver na dificuldade, mesmo se o dia for mal, confia que o Senhor, ele vai te livrar. Mas não esquece que você tem que habitar na presença dele. Porque diz assim, lá em João 14 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, se você guarda os mandamentos do Senhor, se você vive continuamente os mandamentos do Senhor, ele vai te reconhecer. Porque você conhecendo a Deus, a Jesus, aqui diz, que essa é a palavra de Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Todos os dias o Senhor se manifesta a nós. Às vezes a gente recebe livramentos que a gente mesmo não sabe. Deus está cuidando, Deus está zelando. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra, em todo lugar, nos revela isso. Que aqueles que amam, aqueles que habitam, aqueles que vivem continuamente com o Senhor, amém, todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo as dificuldades cooperam para o bem. Lá em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então confia no Senhor. Se está difícil, se às vezes você acha que está difícil, às vezes é só um momento. Às vezes é ensinamento para você, às vezes é ensinamento para outra pessoa, a gente não sabe. Confia no Senhor, porque se Ele começou a obra, Ele é fiel para terminar. Amém? E eu queria agradecer a oportunidade de nome de Jesus.